talvez o escritor mais importante de todo o Ocidente, porque dos dois livros que ele escreveu, a gente pode afirmar que toda a história da literatura, em alguma medida, já foi antecipada por esses dois livros. E que toda a história da filosofia grega, nesse período clássico, vai ter influência direta ou indireta de Homero. Os dois livros que ele escreveu estão aqui, ó. A Ilíada e a Odisseia. Não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou colocar informações sobre esses livros nesse vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito denso. Então, já salva aí o meu canal, já se inscreva, ativa o sininho, porque logo logo vai ter vídeo sobre a Ilíada e sobre a Odisseia. Bem, Homero. Nós sabemos muito pouco sobre quem foi esse personagem, porque vamos pensar o seguinte. Para reunir informações sobre uma pessoa que vive hoje, tá? No Brasil do século XXI. Para ter certeza que essa pessoa existe, a gente tem inúmeras ferramentas. Por exemplo, a gente pode pesquisar o CPF dela, o RG dela, um outro documento, sei lá, um passaporte. A gente pode ver se ela tem redes sociais. A gente pode ver qual escola ela estudou, né? A gente vai atrás desses documentos e a gente vai acabar achando alguma coisa. Ou seja, para a história afirmar que um determinado agente histórico existiu nos dias atuais é muito simples. Agora, quando a gente volta no tempo, no período homérico, fica mais complicado, porque naquela época as pessoas não tinham RG, não existia CPF, não existia redes sociais para pesquisar o cara no Instagram. Não existiam documentos que comprovassem escolaridade, porque instituição de ensino também não existia. Então, como que você faz para comprovar a existência histórica de um personagem muito antigo? Pois é, se a gente for se apegar aos critérios que a gente usa hoje para definir as pessoas que existem hoje, se a gente for seguir esses critérios à risca, ninguém existiu. Homero não existiu, Jesus não existiu, Sócrates não existiu e assim por diante, tá? Então, é uma grande questão aí, se Homero existiu ou não, existem várias teorias, mas eu acho que algumas são mais plausíveis do que outras, e eu vou trazer aquilo que é mais consolidado, aquilo que eu vejo que faz mais sentido. Então, como a gente sabe que usar os critérios atuais para definir se uma pessoa existiu ou não, lá no tempo da antiguidade, não é eficaz, porque daí ninguém existiu. Portanto, eu acho que a gente deve pensar da seguinte maneira. Homero, que o nome, a palavra Homero, significa talvez cego ou talvez prisioneiro, tá? Essa é a etimologia da palavra, as possíveis explicações da origem da palavra Homero, nos levam a crer que, é uma pessoa cega, 2, é uma pessoa prisioneira. Sobre o ponto de ser prisioneiro, é curioso, porque, ok, os gregos escravizavam os gregos também. No entanto, faz mais sentido a gente achar que Homero pudesse ser de outra região, senão da Grécia. Não da Grécia. Porque, eu vou falar isso em outro vídeo, mas a obra da Odisseia, ele traz personagens que estão baseados em histórias que não são bem da Grécia, mas sim personagens ali da região do Oriente. Então existe essa hipótese, tá, de que Homero seria um refém, um escravo, cego, possivelmente, que não é grego, e sim era de uma região lá do Oriente. Portanto, isso explica da coincidência dos personagens e do enredo da Odisseia ser iguais ao enredo dessas epopeias e dessas histórias milenares da tradição oral do Oriente, tá? Tipo, isso explica, mas não define, a gente não consegue afirmar com toda a certeza do mundo, por conta dessa dificuldade das evidências, das provas, de um tempo histórico muito longínquo, e assim por diante, tá? De qualquer forma, a gente tem textos que estão assinados por Homero, que parece que é um homem cego, que talvez nem fosse grego, tá bem? Que escreveu Ilíada e Odisseia. E aí existe um negócio
chamado a questão homérica. A questão homérica é um debate assim, que durou muito tempo, tá bem? Pra vocês terem uma ideia, a questão homérica era retratada nos tempos da Grécia clássica, da Grécia antiga. Então Aristóteles fala sobre a questão homérica e a gente só vai resolver essa questão agora na contemporaneidade. Vamos lá. Ilíada e Odisseia. São 2 livros que foram escritos em cantos, tá? São 24 cantos cada um desses livros. Cada canto é composto por um determinado número de versos, que tem uma métrica, que tem rimas e assim por diante. Quando a gente vai analisar esses textos, a gente percebe algumas inconsistências. Por exemplo, você lê que um personagem morreu. E aí, de repente, o personagem está lutando na guerra de novo. Ou seja, será que a Ilíada foi escrita por vários homens? Ou seja, Homero não é um só, são vários Homeros. E aí depois alguém reuniu, compilou e lançou com o nome de Homero? O que pode explicar esse erro? Existem algumas incongruências na história do Homero, que o Aristóteles, para vocês terem uma ideia como a questão homérica foi largamente debatida. O Aristóteles já estava lá na época, enquanto preceptor do Alexandre o Grande, explicando essas incongruências. Então, a visão do Aristóteles é a seguinte, a questão homérica é que foi um cara só. E tudo que você acha que foi erro, tudo que você acha que é incongruente, é que você não soube ler direito. Essa é a tese do Aristóteles. Mas, enfim, porque é muito curioso a forma como um cara consegue descrever tanta coisa, como um cara consegue descrever tantos conflitos, assim, de uma maneira com erros, mas de uma maneira magistral, entende? E aí, essa questão homérica, ela vai tomar esse caminho por um tempo, o caminho de que são vários Homeros que escreveram, daqui a pouco ela volta para o caminho de que foi um só, porque o fato de ter algum erro na narrativa não é necessariamente um problema, porque a gente tem que assumir que os seres humanos são imperfeitos. Então, assim, olha o tamanho, presta atenção, né? Os 2 livros. Poxa, o cara cometeu um deslize desse no meio de tudo isso aqui, não é um problema, você concorda? Nós somos humanos. Dom Quixote tem erros semelhantes, enfim. Então a gente também não pode esperar que o Homero seja perfeito. No entanto, a questão ainda está levantada, a questão ainda está posta e não bem solucionada. Até que, no século XX, vai ter um pesquisador de Harvard que vai finalizar esse problema. Bem, ele vai perceber que a sociedade grega do período homérico, ou seja, tal como eu falei na última aula, período em que essas mitologias ganham forma, onde essas narrativas começam a invadir o cotidiano, a adentrar o imaginário da população grega, nesse momento surge uma espécie de, profissão, entre aspas, de contadores de história. Pessoas especializadas em contar histórias. Porque contar uma história não é simples. Principalmente uma história tão longa como essa daqui, tá? Ou seja, os feitos dos heróis, os feitos dos deuses e assim por diante. Esses caras que vão ter o nome de poetas da oralidade. Então, os poetas da oralidade do mundo grego começam a contar as narrativas que estavam presentes desde muito tempo na sociedade. E aí existem formas, eles chegaram a fazer uma espécie de ciência da contação da história para facilitar o ofício, né? Tanto que a Ilíada é um texto extremamente repetitivo, porque facilita a hora que a pessoa está contando a história. Imagina, você ter que decorar esse texto aqui para contar. É muito mais fácil você, para se ajudar, na hora que você menciona um personagem, você repete alguma frase, alguma estrutura já pronta. E assim você vai continuando.
E aí, esse pesquisador de Harvard, ele vai entender o seguinte: esses poetas da oralidade, eles fizeram um negócio tão bem feito e eles eram tão populares, essas histórias narradas por eles, que dominaram o imaginário. Homero, portanto, foi o responsável por ouvir tudo isso e só compilar. Então, Ilíada e Odisseia derivam dessa tradição oral da mitologia sendo contada por esses poetas da oralidade do mundo grego. Então, é assim que a gente resolve a questão homérica. Homero, portanto, foi o responsável por compilar o que já estava na oralidade. Então, não é que o Homero foi genial e escreveu tudo do zero, tirou da mente dele do zero. Não. Ele pegou o que já existia, só compilou e publicou em pergaminhos, publicou em papiros e assim por diante. Tanto é que é muito provável que, assim, são 24 cantos, né? Provavelmente cada canto, porque você não tinha esse negócio aqui, ó, chamado um códex, sabe? Na verdade, isso aqui nem é um códex, mas o fato de a gente ter uma prensa nesse sentido não existia. Então, é muito provável que cada canto da Ilíada e da Odisseia fossem escritos em um papiro ou em um pergaminho. Então isso estava solto até que, né, só lá para Idade Média, Idade Moderna, que a gente vai conseguir compilar. E aí a gente pegou essas histórias, esses cantos, né, e reuniu em um só livro, que vai ser, por exemplo, esse daqui, certo? Então, a questão homérica, ela está resolvida dessa forma até então, e eu acho difícil mudar o entendimento. Ou seja, Homero pegou a herança da tradição da oralidade dos poetas gregos e compilou e escreveu esses livros. No entanto, existem outras discussões sobre o que é da Ilíada e da Odisseia que de fato foi compilado pelo Homero. E é fato que a gente percebe que os 3 primeiros cantos da Odisseia são interpolações, vieram com o tempo. Óbvio que eu vou explicar melhor no vídeo que eu for falar da Odisseia, mas tem coisa aqui que não é do Homero, tá bem? Tem coisa que não é dele, e a gente percebe por conta do estudo minucioso da construção das palavras, da ordenação das palavras, da construção dos versos e assim por diante, tá bem? Também é um assunto para uma outra aula, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui debatendo a questão homérica. Mas enfim, Ilíada e Odisseia, os textos que fundam a sociedade ocidental, os textos mais importantes do mundo grego, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E para você compreender melhor a dimensão da Ilíada, sugiro que você siga a minha página, siga o meu canal, se inscreva, ative o sininho e acompanhe todos os meus vídeos. Valeu, até a próxima!